Quinta da análise, episódio de hoje, Squid Game, ou Round 6. Meu nome é Brenda Lipinharski, eu sou psicóloga especializada na fase da adolescência e hoje a gente vai falar sobre esse fenômeno da Netflix. Essa série, que já é a mais vista em mais de 90 países na plataforma de streaming, exatamente, e traz muitas reflexões que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Eu ouvi de muitas pessoas que o que mais chamou a atenção delas dentro da série foi a ganância do ser humano e até onde os seres humanos estão dispostos a ir por conta do dinheiro. Mas eu tive uma opinião um pouquinho diferente. Para mim, o que mais chamou a atenção no filme é a banalização da vida humana. O quanto para as pessoas que estão dentro do jogo, para os organizadores e também para os financiadores do jogo, os seres humanos que estão ali não são seres humanos, são inclusive diretamente comparados a cavalos. Para eles, a vida humana que estão ali não valem absolutamente nada. E essa banalização, ela chega a extremos tão grandes que todo o jogo e as mortes que estão ligadas ao jogo se tornam espetáculos para aquele que tem dinheiro, numa óbvia polarização entre quem tem dinheiro e, portanto, merece pagar e ter seu tédio saciado por essas pessoas, e quem não tem dinheiro e merece morrer para satisfazer o tédio dos outros. E apesar de ser uma série ficcional que representa tudo como um espetáculo cinematográfico, ele retrata um problema muito sério. Na Coreia do Sul, de acordo com as últimas estimativas, o número de endividamentos, principalmente de pessoas até 30 anos, supera em mais de 100% o PIB da Coreia do Sul. Isso significa, trocando em miúdos, que a quantidade de dívidas é maior do que a quantidade de produção de renda dentro da Coreia do Sul. Isso, é claro, sem contar as óbvias desigualdades sociais, em que a gente tem um pequeno grupo que tem muito dinheiro e um grande grupo que tem pouco dinheiro. Isso também é uma realidade dentro da Coreia do Sul. O jogo ele é arquitetado, de acordo com os próprios organizadores, a partir de dois princípios fundamentais. O primeiro seria a igualdade, dar a todos as mesmas possibilidades para que eles conquistassem o dinheiro. E o outro, um princípio de possibilidade de transformação, como se o jogo fosse uma forma de garantir alguma coisa para aquelas pessoas, né? Uma esperança para essas pessoas. Esses são os dois princípios do jogo, mas que eu acredito que não se sustenta pelas próprias ações do jogo. O furo do princípio da igualdade é óbvio. Obviamente, um dos personagens ali não tem tratamento igual a todos os outros. E para não dar spoiler, eu não vou dizer qual personagem que é esse. Mas se você já assistiu, você sabe muito bem do que eu tô falando. E é tão engraçado ver que mesmo quem está dentro do processo do jogo, os funcionários, né, os de macacãozinho vermelho, eles também têm que seguir essa igualdade. E esse princípio da igualdade, por mais que seja ferido de maneira aberta pelos organizadores, é utilizado como pretexto, inclusive, para matar um desses funcionários quando ele fere esse princípio da igualdade. E é bastante interessante ver como os próprios funcionários estão tão dentro dessa organização do jogo que, mesmo sabendo que o princípio da igualdade foi ferido ao proteger esse jogador, eles se submetem a essa regra e acabam sendo mortos por conta disso. Então é bastante interessante perceber como que essa ideologia da igualdade dentro do jogo afeta não só os participantes, mas também os funcionários que estão ali dentro e, teoricamente, deveriam ser um pouco mais conscientes com relação à sua posição e a posição ao jogo. E é interessante perceber, portanto, como esse princípio da igualdade ele é utilizado como uma forma de controlar tanto os jogadores quanto os funcionários, dando a falsa sensação de que esses funcionários têm uma posição superior aos jogadores, mas eliminando eles assim que eles ferem um desses princípios ditos pelos organizadores como fundamentais. Nesse caso, os funcionários se equiparam aos jogadores porque são tão descartáveis quanto eles, apesar de terem a sensação de que são um pouco melhores. E o segundo princípio também se mostra muito falho quando a gente descobre que todo jogo é organizado não para mudar a vida do vencedor como se propõe, mas na verdade como uma forma de espetáculo para um grupo seleto que tem dinheiro para bancar. E eu achei bastante interessante o fato de que o único personagem dessa classe, né, rica, que tá ali dentro, que mostrou o rosto, não tinha traços amarelos, ou seja, provavelmente ele não era coreano e vinha de outros países, deixando muito claro o quanto o espetáculo da morte é aceitável apenas em alguns momentos, em alguns locais bem específicos. Sobre o personagem principal, a gente também tem bastante coisa a falar. Eu não vou nem tentar falar o nome dele, porque, enfim, eu não sou muito proficiente em coreano, mas você provavelmente sabe de quem eu estou falando.
O personagem principal, ele é retratado como alguém extremamente irresponsável e dependente da mãe. Mesmo com seus 30 anos, ele ainda mora com a mãe dele, não tem um emprego fixo e gasta todo o dinheiro que ele consegue dentro de apostas ou coisas completamente irresponsáveis. Sem contar que ele tá devendo um monte, que inclusive é o motivo dele ir parar dentro dos jogos. O que eu queria ressaltar sobre esse personagem é que ele está em um processo de adolescência, mas não um processo positivo, e a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com isso. A adolescência deve ser uma fase de passagem entre a adolescência e a vida adulta, considerando que nosso contexto social muitas das vezes impede que a pessoa que faz 18 anos já entre na vida adulta com completa independência emocional e financeira. Foi criada essa interfase para que a gente tenha um processo de adaptação. Porém, essa fase, ela não deve ser permanente, ela deve ser apenas temporária. Um processo ali de preparação para que a gente consiga entrar na vida adulta de maneira consciente e independente. Porém, quando essa fase se torna permanente, quando todas essas características de dependência se tornam permanentes na vida do sujeito, a gente tem um processo bastante complicado, porque isso acaba por limitar o desenvolvimento. E aí a gente tem a geração de adultos já formados em idades bastante avançadas que não conseguiram se desenvolver o suficiente para assumir as responsabilidades que a vida adulta necessita. Então, sim, a adolescência pode sim ter um lado negativo, caso ela se torne uma fase permanente dentro da vida da pessoa, e isso faça com que ela tenha o seu desenvolvimento limitado, em que por muito mais tempo do que seria necessário, ela se permite deixar num processo de dependência financeira e emocional de alguma outra pessoa, que em geral são os pais. E agora eu vou jogar a bola para você. Qual das coisas que eu falei aqui nesse vídeo você consegue identificar na nossa realidade? Sim, porque quase tudo que eu falei aqui tem alguma semelhança com coisas que a gente vive na nossa realidade. Mas eu queria que você deixasse aqui nos comentários o que você acha que é realmente parecido. Vou esperar, hein?